É, dando continuidade ao conteúdo Povoamento da América, Povos e Sociedades, do capítulo 3, a gente agora vai ver um pouco mais sobre os períodos da história mais remota da América. Diferentemente dos períodos denominados de pré-história, que a gente já viu, né, pré-história da Europa, da Ásia e da África, os termos utilizados para a pré-história do continente americano são paleoíndio, arcaico e formativo. O período paleoíndio, ele vai dos primeiros povoadores, né, antes ou após 20 mil anos antes de Cristo, até aproximadamente 8 mil antes de Cristo. Então, vai ser a chegada dos primeiros povos humanos, né, das teorias que vocês fizeram nas atividades e também da teoria que eu expliquei no vídeo anterior. Eles vão se espalhar pelo continente americano, né, nesse mapa dá para a gente perceber a diferenciação desses povos, como é que eles viviam, se eles já tinham o processo, né, de plantio, se eles eram nômades ou se eles eram seminômades. Então, o paleoíndio vai ser o primeiro período da pré-história americana, vai ser a época do nomadismo, então eles vão sobreviver a partir da coleta de frutos, de raízes e da caça de animais, incluindo, né, os animais de grande porte. A utilização dos instrumentos vão ser os instrumentos feitos a partir de lanças com pontas em forma de folha, longas e lascadas nas duas faces, e os objetos feitos de pedras lascadas e de ossos. Muitos desses objetos eles foram encontrados junto, né, a esqueletos de grandes animais, como a preguiça gigante, o bisão, o mamute, o tatu gigante e o tigre dentes de sabre. Já o período arcaico, ele vai de 8.000 a.C. a cerca de 2.000 a.C. Vai ser a época de grandes mudanças climáticas no continente americano, como aumento da temperatura e a variação da umidade, que afetaram a fauna e a flora das regiões americanas. Então, tais mudanças, elas transformaram os locais e, consequentemente, as atividades humanas. Então, fizeram com que as pessoas, né, os grupos nômades, eles começassem a modificar o modo de vida. Começaram a caçar animais menores, como a raposa do deserto, o lince, o coiote e diversos roedores. Eles começaram a praticar a pesca e a coleta de moluscos, além de raízes e de frutos. Vai dar início ao processo de agricultura, né, o cultivo de plantas, como o milho na região do México, na Amazônia e na bacia do Rio São Francisco, e também o cultivo da mandioca no litoral do Peru e em outras regiões. Eles vão começar a fabricar cestos, esteiras e redes e cordas, e utilizar o cobre na fabricação de instrumentos, como facas, pontas de flechas e lanças, lâminas e etc. Já no período formativo, que vai de 2.000 a.C. a 1.500 d.C., que vai ser o último período da história mais remota da América, vai começar a diminuir o nomadismo e dar-se início, né, ao predomínio do sedentarismo. Eles vão começar a se fixar em um único lugar. E aí algumas tribos indígenas, algumas tribos aborígenes, principalmente do território que hoje é o Brasil, eles vão ser chamados de seminômades, porque eles vão se fixar em um local, passar pelo menos 4 anos e depois vão se mudar para outro local quando acabar, né, os meios de subsistência. A agricultura, ela vai se tornar, para diversos povos, a principal atividade de sobrevivência, vai começar a aumentar a população e a formação de grandes aldeias, de cidades e reinos, além do grande desenvolvimento da produção artesanal. E aí, se a gente perceber, aqui no meio desse mapa, a gente vai perceber, né, os povos astecas, maias e mais embaixo, que hoje é a América do Sul, os incas. Então, esses 3 povos, eles vão criar as 3 maiores civilizações chamadas pré-colombianas, né, que é antes da chegada de Colombo à América. Então, vão ser as grandes civilizações do continente, né, antes de se tornar América. Vai aumentar, né, a população
vai ser chamado principalmente na Mesoamérica, que é na região central, e também na região dos Andes, né? Um pouco mais tarde, surgiram grandes cidades que se transformaram em poderosos reinos e abrigaram os olmecas, os teotihuacanos, os maias, os astecas e os incas, que vão ser as grandes civilizações americanas ou pré-colombianas. Então, a partir do século XV, algumas dessas sociedades já não existiam e outras foram atacadas e conquistadas pelos europeus, como é o caso, né, dos maias, aqui no meio, na América Central. Eles foram se acabando antes mesmo da chegada de Colombo. E aí os astecas e os incas, eles vão ser dizimados, né, pela colonização europeia. Então, se a gente perceber, a distribuição desses povos pré-colombianos, eles vão dar diferentes, né, povos. E esses povos, eles não viviam da mesma maneira. Se a gente perceber acima, né, Apaches, por exemplo, eles não viviam igualmente, né, igual aos astecas, ou, por exemplo, igual aos tupis, guaranis, da região que hoje é o Brasil. Essas sociedades, elas tinham uma forma diferenciada de viver e tinham uma cultura diferente uma da outra. Tem que ficar muito claro isso. Aqui a imagem de uma civilização pré-colombiana, das grandes civilizações, né, os astecas, e aí está mostrando, né, o sacrifício humano ao Deus Sol, que era o principal deus, né, desse povo. Aqui também é o processo de plantio, né, o início da agricultura. Aqui já é o início da colonização dos povos aborígenes na região que hoje é o Brasil, né, povos. Esse daqui já é eles fabricando os cestos. Aqui é o processo ritualístico, né, dos povos americanos da América do Norte, os Apaches. E aí dá para a gente perceber a diferenciação. Nessa imagem, eles já vestem mais roupas do que os povos, né, que hoje é o Brasil. Isso aí a gente percebe devido ao clima. Como aqui a região é mais tropical, eles utilizavam poucas roupas. Na América do Norte, como a região é mais fria, eles teriam que se proteger do frio. Então, a aula de hoje é referente a esses períodos da história mais remota, né, que não é chamado de pré-história americana, mas sim dividido entre 3, né, períodos.